veste conforme a moda, há sempre aquelas pessoas que são mais tradicionais, ou que também o Estatuto não permite determinados desvios do padrão, não é? Isto já é um desvio da moda, não é? Portanto, é aquilo nitidamente que só a rapaziada nova é que pode usar aquilo, a rapaziada da cidade é que pode usar aquilo, porque a rapaziada da aldeia, se calhar, já não vai usar aquilo. E se nós transpusermos isto para aquele tempo, é a mesma coisa. Lá por uma pessoa vestir não quer dizer que seja a regra, não quer dizer que seja o padrão da época. Estão a ver? Lá por uma pessoa a seguir a moda não quer dizer que toda a gente tenha vestido desta maneira ou esteja vestido desta maneira. Vamos transpor isso para aquela época. Se nos aparecer alguma coisa de diferente nas nossas escolhas, temos que relativizar as coisas, dizer, talvez isto não seja bem assim, se calhar foi uma coisa que apareceu e que não é a regra, não é o padrão e temos que ter cuidado com isto. Isto é, se nós falarmos dos trajes formais, o nosso traje formal da época. Mas o traje informal da época é a mesma coisa. Reparem bem como é que a rapaziada nova, tudo largo, na década de 90, já tudo um bocadinho mais justinho no ano 2000, o vender vinagre aparece ali no 2010, não é? E depois, em 2017, já apareceu isto outra vez, mas lá está. Quer dizer, o pessoal não anda assim, a regra geral. Okay? Vamos relativizar as coisas. Também temos que olhar para esta dimensão temporal nos tecidos, especialmente nos tecidos. Quando nós vamos escolher tecido, temos que perceber bem o que é que estamos a fazer. Não é por ser 100% algodão, 100% lã que já está o assunto resolvido. Não. Temos que ver também o aspecto. Não é só a composição, é antes o aspecto também. Eu muitas vezes prefiro ter tecido com alguma fibra se o padrão e a textura for semelhante àquilo que era o uso da época. O padrão é muito importante. Portanto, se nós tivermos tecidos destes tons, os brancos, castanhos, os encarnados mais escuros, os chamados sangue de boi, os cinzentos, os pretos, está tudo muito bem, está tudo muito certo. Se nós tivermos padrões com flores, com bolinhas, alguns desenhos geométricos, é encantado da vida, não há problema. Se nós tivermos texturas como estas mais grossas, mais espessas, não é? Texturas que a gente agarra neles e ficam enrolhados, não é? Se nós agarrarmos e aquilo ficar tudo sem qualquer vinco, não é grande coisa, não é? Mas se tivermos estes tecidos que se assemelham mais aos linhos, estão a ver, não é? Aqueles que ficam engelhados quando nós amolgamos, não é? Está tudo muito certo, isto está tudo impecável. Qualquer algum destas tipologias ou destas tonalidades ou texturas está ótimo. Agora, o problema é quando nós vamos para tonalidades que não fazem parte da nossa paleta tradicional. Os amarelos, os laranjas, os verdes alfaces, os azuis bebê, tudo isto é questionável, não é? Borboletas, ou cogumelos, ou balões, quer dizer, também, não é? Não me interessa isto, por exemplo, 100% algodão, mas eu não queria pôr isto, não queria pôr estas borboletas num traje do grupo, porque não faz parte da tradição popular, não é? Portanto, mesmo sendo 100% algodão, não me interessa pôr agora borboletas, não é? Ou, por exemplo, texturas como aquela, não é? Daquele espinhado, não é? Que nós agarramos no tecido e é muito macio, não é? Muito suave, é esquecer isso também, não é? Esquecer. Portanto, devemos evitar este tipo de aplicação de tecidos se nós queremos efetivamente ter um produto final que seja mais fidedigno possível. A interpretação da moda carece de cuidados quando não é vivida por nós, não é? Estamos a representar um tempo que não é vivido por nós. Os rapazes lá da nossa zona, eu não tenho esse problema, mas há alguns grupos, os rapazes não gostam de pôr o barrete, não gostam de pôr o barrete. Ok, tudo bem, mas temos que pôr o barrete. Não é? Ou as raparigas usar o lenço é um problema, não estão habituadas a usar lenços, mas os lenços a gente já vai falar. Portanto, reparem nestas duas fotografias, numa foto que eu tirei da internet, que eu gostei muito desta fotografia. Reparem bem que aquilo dali não é nada parecido com isto aqui. Não tem nada a ver.
não é? Desde as tonalidades, se calhar, sei lá, demasiado encarnado, se calhar, não sei. Mas ali o comprimento da saia, a falta de volume na saia, a mesma forma de pôr o lenço, há ali qualquer coisa que está... Não está. Mesmo os bordados, reparem bem que aquela camisa do lado direito já é uma camisa da moda, não é? Se calhar não devia estar ali, na representação de um traje da época. Reparem naquela blusa daquela camisa dele. Não tem nada a ver, não é? Aqueles bordados não têm bordados. Portanto, temos que saber interpretar as peças, colocá-las no tempo correto. Aquilo já é 1940, é o traje da moda, não tem nada a ver com o traje da época. Portanto, ter muita atenção a isso. Depois vamos então à dimensão local. O que é que nós temos que fazer? Temos que considerar os usos locais, no que respeita, por exemplo, à diversidade. Sabem de onde é que é esta fotografia? Braga. Esta fotografia é Braga. Agora, depois... Lá, por acaso, diz. Lá diz. Eu conheço bem a fotografia. Mas eu gostava muito de ver os grupos do Braga a vestir assim. Era tão bom que os grupos do Braga já começa a ver alguma coisa. Graças, muitas vezes, a estes alertas que nós estamos a dar. Não é? Alerta que não é o tipificado, não é o padronizado, é o pré-concebido, não é? Temos os preconceitos do que é o traje dali, daqui e daquela. Mas temos que olhar para as evidências, temos que olhar e estudar o que é que ali está. Então, diversidade do quê? Do traje. São todos diferentes ali das mulheres, todas elas estão vestidas de maneira diferente e com diferentes tipos de... Não podiam ser pessoas de outra... Também podiam ser. Quem viesse vender para ali e tudo mais. Mas os compradores são os de lá. Mas temos aqui vendedores e eventualmente também compradores. Mas sabe o que é que eu vos digo? Peguemos em fotografias de feiras de todo o país e comparemos-las. E se calhar vamos chegar à conclusão Que é tudo igual. havia tudo muito parecido. A gente às vezes é que tem aquela imagem tipificada, né, do Estado Novo, que ele traz dali, daqui e daquela. Para muralhas à volta das cidades. Exatamente, não é? E se calhar é verdade que havia o traje de Viana, não se vestia na minha zona, até se vestia, mas nos ranchos, eu tenho pena de não ter digitalizado ainda a fotografia da minha sogra quando fazia parte do rancho. Estavam todos vestidos à minha. Eu ainda hei de digitalizar porque estava pendurada lá no café local. Toda a gente lá da aldeia e tal, sei o quê. E eu já lhe pedi, mas não deu para digitalizar. Mas qualquer dia vou fazer isso para mostrar que se nós olharmos para uma fotografia histórica da minha aldeia, não é? Em que está lá da minha aldeia, não, da minha mulher, que é ao lado, e a gente diz, isto era o rancho da época, olhem como eles trajavam. Vamos copiar. Não, era um disparate. Era um disparate, porque eles estávamos a fazer um disparate em cima de um disparate. Naquela época ninguém percebia nada daquilo, não é? Olha, rancho, vá. Era Viana, vá, vamos vestir a Viana. E pronto, agora temos que saber interpretar as coisas, senão estamos a fazer grandes disparates. Depois também, os tecidos, a utilização dos tecidos, reparem bem, tantos tecidos diferentes que nós estamos a utilizar, e sobretudo os riscados, não é? E chitos e tudo mais. Mas todos sóbrios. Como? Todos sóbrios. Exatamente, tudo sóbrio. Não havia cá verdes alfaces e tudo mais. Nos lenços, possivelmente havia. Provavelmente. Sim. Os lenços, já vamos falar dos lenços. O lenço era diferente, era uma coisa diferente. As estampagens também, reparem bem nesta fotografia a quantidade de estampagens diferentes, não há nenhuma igual. Nenhuma igual. Não é? Os tipos de lenços, reparem bem como nestas formas todas diferentes de colocar o lenço. Aqui nesta fotografia, onde estão 4 ou 5 mulheres, reparem que há aqui tanta forma diferente de pôr o lenço, não é só uma única forma.
Ora, vamos olhar para estas pessoas e vamos ver então, em termos da diversidade dos tecidos, das tampagens e dos tipos de lenços e outras coisas mais que nós podemos pensar. Vamos começar do lado direito. O que é que tem a dizer ali do lado direito? Qual pode ser ali o problema deste senhor? O dobrado do casaco. Esse é um dos problemas. O dobrado do casaco, que normalmente dobrava-se em escuro e nunca em claro. Não é? O traje do homem é diferente do traje da mulher na sua sobriedade. O homem não era folclórico. Passo a expressão. Nós entendemos, não é? Era muito sóbrio. Portanto, não havia grandes cores, não havia grandes... É claro que nós podemos ter aqui uma exceção. A nossa região lá de baixo usava muito o veludo de cor de grão, verde, portanto, muitos tons de veludo nas jaquetas. Mas normalmente isso era alguns só, não eram muitos. Normalmente era o preto, vestiam o preto para o domingo ou para as celebrações e o do Brum era sempre mais sóbrio. Ou era preto, ou era escuro, ou azul, ou castanho, mas era sempre mais escuro e nunca mais claro. Qual é outro problema que nós já falamos aqui no Opel? É aquelas calças tão terríveis, não é? Largas. Se nós olharmos para as fotografias da época, a calça era justa, não era larga. Era muito mais justa do que larga. E tem ali o vinco, não é? Agora vamos aqui para esta senhora do lado direito. O que é que vocês acham que está ali, não? Começa pelo Está em quarto dia da colete. Eu acho que o colete está um bocadinho comprido, não é? O colete está tipo casaca, não é? E mesmo para casaca está comprido. Mas eu queria dizer que está tudo mal, porque várias coisas estão em mal. A primeira delas, a risca que está a atravessar, elas não faziam isto. Era difícil fazerem isto, pôr uma risca a atravessar e uma risca assim. Era mais fácil encontrar riscas na diagonal do que riscas assim. E por uma questão estética. Olhem que eu já vi muita coisa e tenho muita recolha no meu grupo, não tem nenhuma assim com aquelas risca assim a atravessar. Quando há algo a diferenciar, é sempre na diagonal. Gasta-se mais tecido, pois gasta, mas é uma questão estética da época. Elas nunca iriam pôr riscas a atravessar quando temos riscas ao alto. Não se usava. E depois temos aqui outro problema, que é o tecido. O tecido A chita de alcobaça. A chita de alcobaça é um problema. Faz uma saia lindíssima, faz. Mas o problema é que é uma chita de alcobaça. É de alcobaça. Não é? E estas chitas serviam sobretudo para fazer cortinados, as cobertas das arcas, não é? E serviu era para isso. Cortinas, assim, os cortinas das prateleiras. Exatamente. Portanto, as senhoras hoje não vão à loja de cortinados comprar tecido para o casamento, pois não, para fazer o vestido do casamento, não. Vão à loja de tecidos comprar tecido para fazer o fato. Portanto, naquela altura também não se aplicava tecidos de cortinados ou de cobertas para fazer roupa, não é? Uma coisa não era para a outra. Portanto, e isto é um flagelo que nós temos. Um flagelo. Tomaram peixe todo neste. É. Não há, penso eu, se calhar, grupo nenhum aqui da zona norte do país que não tenha uma peça com este tecido. Mas é claro que isto, antes de nós começarmos a alertar para este pormenor, isto faz uma peça bonita, até mesmo um colete, faz um colete muito bonito, a gente sabe, aquelas risquinhas, as flores e tal, faz uma peça bonita, mas não é apropriada. A nossa barraca de Roberto é forrada. É forrada, eu vi. Exatamente. Só a barraca dos Robertos, exatamente, porque lá está. Servia precisamente para cortinas, e está muito bem aplicado nisso. Portanto, fugir disto a sangue. E se vocês puderem, na primeira oportunidade, substituir a saia, substituam. E façam uma barraca de Robertos por ela. Aproveitem o tecido. Ou então façam uma coberta para a arca lá em casa, qualquer coisa. Mas, de facto, isto no traje de folclore não é o mais indicado. Nós compreendemos que os grupos fizeram investimento, não é? Fizeram investimento. Não estamos a pedir agora aos grupos, olha, tirem isso tudo e substituam tudo. À medida que vão tendo essa possibilidade ou essa necessidade, retirem e substituam. Não é? Porque estão a fazer um bom serviço. Se fizerem isso, estão a fazer um bom serviço de representatividade.
Depois, o que é que tem aquela menina lá do meio? O que é que tem a dizer sobre ela? A saia, a cinta da saia. Eu iria dizer que é aquilo ali. É um coche. É aquilo ali. Um coche está fora de si. É, aquilo ali é tudo um problema. Primeiro, não sei se ela devia usar colete. Pois é uma menina. É uma menina, não sei se ela precisa de colete. Nada. Portanto, aquilo ali está, o colete já está abaixo. Mas depois tem o colete e tem aquilo. A fralda. A fralda ali. E a saia, lá está ela aqui, em vez de estar na cintura. Não é? Portanto, acham que aquilo fica bonito? Não está a dignificar nada. Coitada da moça, se calhar até ficava muito mais bonitinha com uma blusa só e uma sainha mais subidita e tal, do que assim daquela forma. Portanto, ter muita atenção a isto, muita atenção. Não sei, o blusa ficava bem. Ficava bem. Era o suficiente, uma saia, uma blusa, e se calhar aqueles tecidos ficavam, pronto, não era preciso mais nada. Era só tirar o colete e atilar-se ali um bocadinho melhor, não é? E pronto, ficava com outro aspecto, não é? É, ficava com outro aspecto. Vamos ver, sobrou o tecido e agora. Depois, Ok, depois temos aqui outro problema que é esta senhora, é aquela senhora que simplesmente não tem nada na cabeça. Não tem nada na cabeça. Isto é um problema. Depois também, olhamos aqui para esta imagem, que é um problema. Primeiro, já é aquilo que nós falamos para a alimentação, mas depois há outro problema. Qual é? O ouro é outro problema. Mas é tudo igual. É tudo igual. Agora digam-me uma coisa. As senhoras que estão aqui, quando vão a algum lado, gostam de estar vestido como a outra senhora que está vestida. Eu sei que não gostam, tenho lá em casa, eu sei que não gostam de ir vestidas da mesma forma que a outra. Isto antigamente era igual. Se não pior ainda. Se não pior. Porquê? Porque antigamente a mulher dependia muito da sua arte, da sua capacidade artística para fazer. Não é? E era sinal de mulher prendada e respeitável ser capaz de fazer algo dentro do padrão, mas mais jeitoso do que do lado ou do outro lado. Então faziam um bordado um bocadinho diferente, usavam uma cor diferente, um tecido um bocado diferente. Para quê? Para se valorizar a si próprio e não estar igual à vizinha do lado. foi uma sociedade matriarcal. Exatamente. A nossa sociedade matriarcal tinha esse pormenor, que era o brio da mulher. Sabem como é que se costuma dizer no nosso cancioneiro popular? O brilho da rapariga é um lenço bem atado, cordão de ouro ao pescoço e o cabelo enredado. Portanto, elas tinham que se mostrar, porque era a única coisa que tinham, coitadas. Elas eram pessoas recalcadas pela sociedade, não tinham direitos, eram pessoas, não é? E se calhar era só na forma de se apresentar e no brilho que elas tinham, só para se poder enaltecer a sua própria autoestima. Portanto, isto nunca acontecia, não é? Ter atenção e não repetir peças no grupo. Vamos variar, vamos mostrar a diversidade e a riqueza que há no traje, precisamente na diversidade. Ora, vamos à dimensão funcional. Aqui estamos muito também a falar. O traje possui uma função. Nós não devemos dizer que é um traje de lavradeira, ou um traje de ceifeira, ou um traje de leiteira, ou um traje de pescadora. Não. Elas não tinham trajes para cada coisa. Eram trajes para fazer determinada coisa, determinada função, determinada tarefa. E o que é que elas faziam? Muitas vezes era só mudar um avental, não é? Ou tirar um avental, ou pôr um avental, ou tirar um lenço e pôr outro, ou atar o lenço de outra maneira, ou pôr um chale mais bonito que o outro, para fazer coisas diferentes. Para sair de casa, para ir à vila, para ir à feira, para ir à horta. Havia funções diferentes que desempenhavam. E a roupa, que elas não tinham muita, não é? Eu diria que as pessoas antigamente, a maior parte delas tinham 3 mudas, uma para trabalho, outra mais ou menos para ir à feira ou assim, ou apresentar-se, e outra para o domingo. E às vezes nem isso. Portanto, o que é que elas faziam? Às vezes havia relatos de pessoas que lavavam a roupa à noite, ao fim do dia, estendiam, para no dia a seguir vestir outra vez.
Não é? Não é? Uma senhora com 81 anos, que eu perguntei, e ela disse-me, olha, quando minha irmã, o meu pai, ia mais cedo para a cama, e arrumávamos num cobertor, lavávamos a roupa e punhamos a secar na lareira. Levantávamos de madrugada para passar a fé, para vestirmos a mesma roupa para irmos à missa. Exatamente. Portanto, às vezes o ir à missa era pôr um chá melhor e um lenço melhor e estava a coisa feita, não é? 2001. Pronto, agora não havia muito dinheiro, logo não havia muita peça de roupa, não é? O cheiro característico das primeiras missas da manhã Era fogo. era de fumo e Madeira. Pois. também. Mas era sobretudo de fumo. Também. Por causa das. Pois, portanto, temos que terem atenção a essa situação. A roupa, o traje tinha uma função e as pessoas vestiam a roupa de acordo com aquela função. Não quer dizer que tivessem roupas para tudo e mais alguma coisa, mas utilizavam-nas de formas diferentes conforme a função. Tudo o que compõe um traje obedece uma lógica funcional e uma estética específica que alia as duas noções de tempo e de espaço. Quando é que eu vou fazer alguma coisa e onde é que eu vou fazer. E podemos dizer que as roupas estavam geralmente distribuídas entre as funções do trabalho, as funções do cotidiano, e o cotidiano era o fazer a vida, não é? Ir à feira, deslocar-se de casa, dar um recado qualquer. Isso era uma coisa diferente do que estar em casa ou de estar a trabalhar. Portanto, as pessoas vestiam as peças de roupa de forma diferente, punham o lenço de forma diferente. E depois também outra para a festa. São os três grandes tempos em que as pessoas se vestiam de forma diferente. E no trabalho, o que é que nós podemos então dizer? O que é que envolvia a roupa do trabalho? Era sobretudo poucos ou nenhum adornos. Não havia necessidade de bordar nada para se ir ceifar. Para que é que iam bordar para depois ir para o meio dos carrascos, de apanhar lenha? Para quê? Não fazia sentido. Elas perdiam tempo, o precioso tempo era para a festa, bordar para a festa. Fazer trabalhos mais bonitos é para a festa, não é para o trabalho. Porque aquela roupa depois de estar completamente usada, ia para fazer trapos, mantas de trapos, ou tapetes de trapos, não é? E de retalhos. Não iam estar a perder tempo a bordar, não é? Ou pôr adornos, o que seja. Também, geralmente, cores mais escuras, porque para o trabalho sujava-se, não é? E a roupa suja, escura, já não se notava tanto. Portanto, não iam usar cores muito claras, não é? Dependendo das coisas também. Se fossem trabalhos da eira, já vestiam mais claro por causa do pó. Portanto, há aqui uma série de questões depois específicas para cada situação. Mas, geralmente, eram cores mais escuras. Por exemplo, a azeitona, por exemplo. Ninguém ia vestir de cores claras para ir à azeitona, então ficava tudo sujo, não é? Tudo manchado, não iam usar. Tecidos menos novos. Para o trabalho temos que utilizar sempre tecidos menos novos. Aqui há tempos alguém me perguntava se determinada saia de trabalho podia ser feito num tecido que me apresentaram de lã. Da fazenda de lã. Claro que não, fazenda de lã. Então isto era comprado e era caro, tudo o que era lã era caro. Portanto, nunca se poderia pôr fazendas de lã para o trabalho, jamais. E depois, tipologia de vestuário apropriada. Portanto, determinadas peças de vestuário só podiam ser usadas no trabalho, ou não, ao contrário. Determinadas peças que não eram do trabalho nunca eram utilizadas em contexto de trabalho. Já vamos falar um pouquinho disso. Vamos então ver o que é que acontece hoje. Para nós tentamos perceber isto um bocadinho melhor. Hoje nós vamos para a horta desta forma, não é? Ou vamos cortar relva desta maneira. Pronto. Ou sem um chapéuzito, ou tal, mas eu visto umas coisitas mais práticas, mais usadas, mais velhas, e vamos assim para a horta. Não é? Portanto, não temos aqui grandes adornos, não há grandes preocupações com nada disso, porque é tudo muito prático. Não é? Mas, se nós, agora, suponhamos, em 2100, já não temos pandemia, já está tudo normal, as alterações climáticas já foram revertidas, já não há, e há um grupo qualquer que quer surgir e dizer que vai fazer um grupo folclórico do final do século XX e princípio do século XXI. Pronto, ok, tudo bem. E vamos representar as pessoas no contexto de trabalho.
E então tiveram a pesquisar e tal, e chegaram à conclusão de que isto seria um traje adequado para o contexto de trabalho no princípio do século XXI. Até porque foram ver algum calçado, o calçado era assim altinho e tal, foram ver aqui. Agora, alguém se reconhece nisto? Não, pois não. Nós não nos reconhecemos nesta apresentação. Mas se calhar, com o afastamento temporal de 90 ou de 80 ou 90 anos, as pessoas vão pensar, olha, era assim que eles vestiam, porque até o chapéu era mais ou menos assim que se vendia e tal. Pronto, mas não é, de facto, havia pás destas à venda e tal, portanto iam para a horta assim. Não. Falta aqui a contextualização das coisas. Não é? Ninguém vai com os botõezinhos e os dobruns brancos, ninguém vai de salto alto, ninguém vai com uma pá destas, que não serve para nada. Às vezes a gente vê grupos a subirem para o palco com ferramentas e utensílios que não servem para nada, que aquilo são miniaturas ou o que seja, ou são coisas assim um bocado deformadas. Portanto, temos que contextualizar as coisas. Tal como hoje nós não nos reconhecemos nisto, também temos que pensar se as pessoas de antigamente se reconheceriam naquilo que a gente apresenta sobre eles. Não é? E às vezes o pôr um dobrum, pôr um bordadinho, ou pôr umas cores assim mais vistosas, ou um chapéu mais estiloso, pensamos que estamos a valorizar e estamos a ridicularizar. Estão a ver? Às vezes o bonitinho, como dizia Augusto Ramos dos Santos, o bonitinho é inimigo da verdade. E lá está um exemplo. O bonitinho é inimigo da verdade. Ninguém se reconhece nisto. Tal como, por exemplo, também não vamos para a horta vestidos desta maneira, pois não? Olha que eu vou-vos contar uma coisa. Eu aqui, já foi há uns anos, eu vi um grupo num festival que estava a noiva a espadelar o e eu disse assim, lá sentadinha, no final fomos falar com o responsável, mas vocês têm, é que a senhora do linho faltou hoje, então tínhamos que esperar. Eu sei, mais valia não esquecerem o linho hoje. A gente trabalha com a matéria-prima que nós temos. Se a pessoa do linho faltou, não vamos para a noiva a fazer o trabalho do linho. Porque cada coisa no seu lugar. Se calhar a noiva está mais para mas não era vestida daquela maneira. Tal como. E eu lembrei-me dessa história precisamente ao ver esta fotografia. Isto é um engenheiro camarada do século XX. Do século XXI. É o engenheiro, é o traje do engenheiro. Portanto, como nós estamos a ver que isto para nós é ridículo, não vamos pôr noivas a espadelar linho, porque também é ridículo. Estão a ver? Não estamos a fazer um bom serviço se não contextualizarmos as coisas e não pusermos o traje a fazer a sua função. Estão a ver? Portanto, estamos a fazer isto. Se aquele grupo a fazer aquela representação estava a fazer isto. A ridicularizar aquele fato, aquele traje. Tal como, por exemplo, no calçado, a mesma coisa. Ninguém vai para a horta com estes sapatos. Não é? Portanto, cada coisa no seu lugar. Ou, por exemplo, a própria figura. A imagem. Nós temos uma figura, temos a figura oficinal. Muitos grupos agora, há alguns tempos, começaram a representar o carpinteiro, o latoeiro, sei lá, o sapateiro e tal. E depois vão dançar. Mas a gente tem que contextualizar. Vocês estão a ver esta figura a ir ao mercado. Este senhor não vai ao mercado, pois não? Não vai ao mercado. Ele há de ter alguém que vai ao mercado por ele. Não é? Portanto, isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Tal como não faz sentido o carpinteiro estar a dançar com um fato oficinal. Porque na oficina não havia baile. Quem trabalhava numa oficina não estava num baile. A função daquela roupa vestida daquela maneira não era para dançar. Ou muitas vezes, lá para as nossas zonas lá de baixo, vejo muitas vezes os grupos com o cavador com a serralheira atada, e vai dançar com aquilo atado. Não faz sentido nenhum. Aquilo não era para dançar, aquilo era para cavar. E eu já tenho explicado muitas vezes aos grupos, vocês entrem para o palco com isso, fazem a vossa entrada e mostram como é que era naquela função.
Para dançar, o rapaz tira aquilo, desata, tira a saropilheira à frente das pessoas todas, para perceberem que aquilo tinha uma função. E para dançar já não era usado. A gente não precisa dizer isto. As pessoas veem e percebem. Portanto, se nós estamos a ter, se fizermos isso, estamos a ter uma atitude pedagógica. Não é? Agora, determinados trabalhos oficinais, etc., não dançar. Como, por exemplo, há também felizmente poucos grupos, que põem a criada, aquela senhora do fato preto com coisa branca, não é? A dançar. Ai, não, senhores, o que é que estão a fazer? Então, a criada era para trabalhar domesticamente, não era para dançar. Não é? Pode, se calhar, ok, tudo bem, que era uma figura da comunidade, ok, vai vestida, mas tal como a viúva, não vai dançar. Pode ficar no cantinho do coisa, tal como o serandeiro, por exemplo, aqui na vossa zona, não vai dançar, está lá num cantinho, espectado, a fazer a sua função. A sua função era aquilo, era ver, e está a demonstrar isso muito bem. A viúva também não ia dançar, pode ficar ali, num cantinho, a demonstrar o que era a particularidade do luto, que era muito importante naquela época. Não é? O luto era, e tinha especificidades muito interessantes, mas estar ali sossegadinho e não conviver com a roda, não conviver com o contexto da festa. Portanto, temos que ter muita atenção na função, na contextualização das figuras que nós trajamos e que levamos a palco. Okay? Não pôr certas figuras a interagir com outras, mantê-las separadas, podem fazer qualquer coisa, uma função qualquer no palco, mas nunca em contexto de dança. Depois, chegamos aqui ao lenço. Não é? Pronto. O lenço também tinha uma função. E eu sei que muitas vezes é difícil de nós percebermos que tipo de lenço é este que nós temos à nossa frente, distinguir os lenços. Olhamos para estes dois, por exemplo, e vocês são parecidos, mas acham que são iguais. Não tem nada a ver um com o outro, nada a ver um com o outro. O de cima é um lenço que nós chamamos de fios passados, que é um lenço de pano com fio de sedalina, que é um subproduto da seda, muito mais barata, não é? E era, sobretudo, utilizado para o trabalho. O de baixo é um lenço de retrós, que nós, na nossa zona, chamamos de ruas, porque tem aquelas riscas, não é? Porque quem vive em sítios de tecelagem manual, as riscas, normalmente elas chamavam ruas, não é? E, portanto, na nossa zona era um sítio de tecelagem, era uma região de tecelagem e tudo o que era listado, arriscado, elas diziam que era as ruas. Ruas mais largas, mais estreitas, mais acima, mais assado, mais árvores. E porquê que uma é diferente da outra? A de baixo é de retrós. O que é que isto quer dizer? É de lã, é um lenço de lã bordado a seda. Estes lenços eram muito caros. Eram mais caros do que os chineses, os castanheiros. Estes lenços eram mais caros. E, portanto, colocar um destes em baixo, num contexto de trás de trabalho, é uma aberração total. Nunca na vida isto acontecia, nem quando eram velhos. Porque eles tinham uma estima tal destas peças, que tal e qual como eu tenho uma estima do meu fato de casamento, do meu casaco de casamento, que já não me serve, mas o casaco eu não o vou usar no dia-a-dia, porque tenho estima por ele. E mesmo que me servisse, eu não o usava, ele ficava lá no meu guarda-fatos por causa de uma questão de memória, recordação, não é? E isto era a mesma coisa, elas tinham uma estima tal por estes lenços que não usavam no contexto de trabalho. E quando eu vejo grupos a utilizar lenços de retrós em trajes de trabalho, eu digo assim, meu Deus do céu, não pode ser. Temos que perceber o tipo de lenços e a sua função e aplicá-los corretamente. E é isso que nós vamos agora ver de seguida. É que o lenço e o chale desempenhavam um papel importante no dia-a-dia das mulheres. Naquele tempo que nós estamos a tentar representar. E estes adereços eram imprescindíveis para a mulher portuguesa da época. Se nós olharmos aqui para esta fotografia, por exemplo, não vimos nenhuma mulher que estivesse ali sem lenço. Todas elas têm lenço. Todas elas.